Olá, eu sou o Léo e esse é o Tentando Saúde. No vídeo de hoje vamos fazer um refrigerante natural de morango com água de kefir. O kefir ele é uma mistura de micro-organismos que vive em pequenos grãos. Como vocês podem ver aqui, é aqui que vive os micro-organismos do kefir. Esses micro-organismos eles fazem a fermentação da água com a glicose. No caso, a fonte de glicose que utilizamos aqui é o açúcar mascavo. Como vocês podem ver, a textura do açúcar mascavo é um pouco diferente do açúcar branco. Para fazer o kefir, a gente utiliza os micro-organismos e também o açúcar. Pode ser açúcar mascavo, pode ser o açúcar demerara e pode ser rapadura. Não o açúcar branco. A cor do grão de kefir ele vai variar muito com o tipo de açúcar que você está usando. Como aqui a gente usa o açúcar mascavo, ele fica escurinho. Se você utilizar o açúcar demerara, ele vai ficar um pouco mais claro. No próximo vídeo eu vou estar explicando um pouco mais sobre o kefir, entrando mais a fundo na explicação. Mas nesse vídeo vamos só fazer o refrigerante. Esse aqui é a água do kefir fermentada, que já passou 48 horas de açúcar e kefir. Aqui nós temos 1 litro e vamos utilizar morango. Aqui tem 160 gramas de morango. Então, como eu peneirei o meu kefir, só vou renovar ele com as... Aqui tinha 3 colheres, agora eu acho que vai ter umas 2,5. Então, vamos estar colocando aqui. Lembrando que o kefir ele não tem dente, então é bom deixar bem dissolvido o açúcar na água. Como deu para perceber, a água já ficou bem escura, mas ela vai clarear um pouco pós-fermentação. Então vamos colocar os grãos de kefir. Lembrando que para manutenção do kefir, não se usa nada de ferro, porque o ferro ele vai oxidar com a acidez da cultura. Aqui é aço inox, inoxidável, então ele pode estar sendo usado para manipulação do kefir. Inclusive, essa redinha que eu utilizo para peneirar o kefir. A gente cobre com esse paninho voal, vocês encontram em lojas de tecido. Cobri aqui e vou vedar, que aí não vai ter entrada de formigas e nem moscas. Vou deixar no cantinho para fermentar. 24 a 48 horas a gente deixa fermentando para estar fazendo de novo. Pegando o morango, a gente vai cortar o morango. Aí você tem 2 opções. A gente pode cortar em pedaços o morango, ou a gente pode estar batendo no liquidificador. Eu vou optar por bater no liquidificador, porque em pedaços eu teria que estar reaproveitando esses pedaços para estar fazendo outra coisa. Geralmente eu faço geleia, só que como a quantidade é pequena, isso ia me dar trabalho. Então eu vou bater no liquidificador e já vou colocar nessas garrafinhas para estar ocorrendo a carbonatação. Tem outra opção também, que após bater no liquidificador, você pode peneirar, que aí você vai estar diminuindo a quantidade de produtos em suspensão na sua bebida, vai ficar uma bebida mais clara, mais límpida. Eu não tenho problema com isso, então eu vou só bater no liquidificador e já vou engarrafar. Então vamos cortar os morangos. Não precisa fazer grandes cortes, eu vou só, na verdade, tirar a folhinha. Aqui você pode estar usando um pouco de água, mas eu vou usar um pouco do próprio kefir. Ficou um pouco de pedaços de morango aqui suspensos. Não achei que precisava bater muito. Aí, se vocês quiserem bater um pouco mais, fica a critério de cada um. E agora eu vou misturar tudo aqui para estar podendo entasar. Vocês podem estar fazendo essa bebida com outra fruta? Pode. Pode usar maçã, pode usar pera, pode usar melancia, qualquer fruta do seu gosto. Posso estar usando outra coisa sem ser verdura? Pode. Já fiz com beterraba e casca de laranja. Ficou bom. Realmente ficou bom. Depois eu trago. Aqui eu também poderia ter feito a calda do morango e colocado só a calda. Mas isso aqui já é uma delícia. Então eu vou coar para tirar esses soluços. Aí vai ficar essa massinha aqui. Essa massinha você pode fazer geleia ou
está consumindo. Geralmente eu não uso funil, porque eu faço mais bagunça com funil do que sem ele. Mas tem dia que a coordenação motora não está colaborando. Eu uso essas garrafinhas aqui, que são as que eu uso para os meus fermentados, para os meus experimentos. Ela é própria para bebida gaseificada. Pode usar garrafinha de vidro? Pode usar garrafa de vidro. Só que eu não acho legal, porque as frutas que a gente usa para segunda fermentação, ela tem frutose. Frutose é açúcar. Os micro-organismos vão continuar consumindo esse açúcar e vai gerar CO2. Então, esse CO2 ele vai estufar a garrafa. Vocês podem estar olhando agora. Dá pra você apertar, né? Dá pra ver daí que dá pra apertar elas. Quando elas carbonatarem, elas vão ficar rígidas e elas vão estufarem. A tampinha agora tá rente. Dá pra perceber como as tampas estão rentes? E após elas estarem prontas, essas tampinhas elas vão estufar. Também é uma forma de você ver quando a bebida já está num ponto de carbonatação bacana. Quanto mais você deixar carbonatar, mais a vinagrada vai ficar. Então, quando você perceber que ela já deu uma endurecidinha, uma enrijecida, e aqui já começou a estufar a tampinha, você já pode levar à geladeira. Aqui, eu vou pegar e vou armazenar num lugar sem luz do sol direto, até elas ficarem rígidas. Isso pode demorar de 12 a 48 horas. Isso vai depender muito da região que você está. Quando eu for guardar na geladeira, eu venho mostrar no vídeo pra vocês, e quando eu for abrir, eu também mostro. E a garrafa já tá bem rígida, deixa eu ver se eu consigo dar o foco. A garrafa tá bem rígida, a tampa já pode ver que ela tá levemente estufada. Mas como a tampa é um pouco mais rígida, vai demorar para estufar. Então, se ela já estiver bem estufada, é porque a carbonatação já ocorreu bastante. Como vocês conseguem ver, está bem estufadinho e a garrafa já está bem rígida. Eu não consigo apertar ela com tanta facilidade como eu apertei quando eu fiz. Dá para perceber que ficou com um pouco de suspensão, mesmo eu coando, também eu não coei na peneira bem fina. Para não ocorrer isso, pode estar usando o voal, que compra em qualquer loja de tecidos, que aí vai deixar menos suspensões na bebida. Agora, vou levar para a geladeira por umas 4 ou 5 horas, que aí os micro-organismos eles vão diminuir a atividade e o gás, como ele vai ser resfriado, ele vai diminuir um pouco. Bom, agora eu já peguei da geladeira, tá um pouco mais maleável, tá um pouquinho menos rígida, porque como ela resfriou, a atividade do gás ela reduziu um pouco. Então a suspensão ela decantou um pouco mais, mas quando a gente abrir, com a gaseificação, então isso aqui vai subir tudo de novo. O gás que está preso no líquido ele vai sair, então ele vai agitar a bebida. Abrindo com cuidado. O resultado final é esse. Como vocês podem ver, ela está bem gaseificada. Dá uma olhadinha na liberação do gás carbônico, como é que está dentro da bebida. Ela ficou nesse tom escuro por causa do açúcar mascavo. Ele é mais escuro. Dependendo do açúcar mascavo que você comprar, a sua bebida vai ficar mais clara ou mais escura. Tem alguns açúcares mascavo mais claros, ou o açúcar demerara, que aí vai deixar a bebida bem mais clara e os grãos também vão ficar bem mais claros. O sabor do morango nessa preparação, ele ficou bem suave. E o sabor da água de kefir, ela ficou bem mais acentuada. Isso pra mim não é um problema, pois eu gosto de beber água de kefir pura. Porém, para algumas pessoas, isso é um empecilho para estar consumindo a água de kefir devido ao sabor. Por isso, vou dar algumas dicas de como você melhorar a saborização da água de kefir. Primeiro, escolher frutas bem doces, com sabor bem forte e marcante. No caso do morango, você pode escolher os morangos bem maduros e doces. Nesse caso, como eu comprei no caminhão, os morangos estavam meio verdes e não estavam tão doces. Isso também interferiu no sabor final da bebida. Uma outra opção é você fazer o kefir com o açúcar demerara. O açúcar demerara, ele vai dar uma cor mais clara para a água de kefir pós a fermentação. Os grãos também vão ficar mais claros e o sabor dele é menos acentuado que o do açúcar mascavo. Então também vai dar um sabor mais
suave a água pós-fermentação. Então, qualquer fruta que você for saborizar com a água fermentada com açúcar demerara, o sabor ele vai estar mais acentuado que no açúcar mascavo. Eu, particularmente, não gosto do açúcar demerara, porque, na minha experiência, os grãos de kefir eles reduziram de tamanho e a água ficou mais doce e menos fermentada. Isso foi uma experiência minha, então eu prefiro o açúcar mascavo. A terceira opção é você fazer os sucos com os morangos. Nesse caso, nós usamos toda a água fermentada. No caso do suco, você usaria uma parte. Você pegaria 1 litro de água, faria o suco com os morangos sem a adição do açúcar e depois você pegaria uns 50 ml, 100 ml e estaria adicionando nesse suco. E aí você estaria engarrafando. O processo de carbonatação, desse modo, ele ocorreria de uma maneira mais demorada, porque teria menos micro-organismos para estarem fazendo essa carbonatação. Só que aí você vai ter o sabor mais acentuado do morango. Para quem tem criança em casa, o legal é você estar adicionando cores à bebida. Como é de morango, nós poderíamos estar usando duas formas. Você poderia estar usando o hibisco, colocando algumas folhinhas de hibisco para carbonatar junto com o suco. Na hora de servir você estaria coando, ou adicionando beterraba. Aí você estaria cortando a beterraba, estaria colocando para ferver. Após o líquido esfriar, você estaria peneirando e colocando o líquido da beterraba dentro da bebida. Com isso, a bebida vai adquirir uma tonalidade mais vermelha. E isso seria um atrativo para as crianças. Pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Curtam, comentem e se inscrevam. Compartilhem também com os coleguinhas. E vou deixar aqui embaixo o link das nossas redes sociais. Também vai ter o endereço do site aqui embaixo. E nos encontramos no próximo vídeo. A terceira opção, 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 a terceira opção.